Safra brasileira de grãos será maior em 2025. A nova estimativa da Conab para a safra de grãos 2024-2025 é de 322 milhões e 53 mil toneladas. 8,2%, que representa cerca de 24,6 milhões de toneladas a mais a serem colhidas se comparado ao obtido no último ciclo, quando problemas climáticos, como excesso de chuva no sul e de calor no centro-oeste, prejudicaram bastante as lavouras. O presidente da Academia Latino-Americana do Agronegócio Alagro, Dr. Manuel Mário de Souza Barros, destaca o aumento de produção no ano que vem para culturas importantes como soja, milho e arroz. Esse crescimento reflete uma estimativa, evidentemente, de elevação de área plantada e uma expectativa de recuperação na produtividade média das lavouras do Brasil. No geral, esses agricultores deverão semear ao longo do ciclo 81,4 milhões de hectares, entre os 79,9 milhões de hectares cultivados na safra de 2023 e 2024. Esse levantamento é recente, como diz o presidente da Alagro. Esse levantamento de safra foi feito agora recentemente pela Conab, foi divulgada no último dia 14. O mais importante disso tudo é falar na produtividade, que deve atingir quase 4 mil quilos por hectare, um aumento significativo de 6,3% quanto comparada à safra anterior. Segundo essa estimativa da Conab, o crescimento esperado, por exemplo, na área plantada de arroz, deve passar de 1,6 milhões de hectares de 2023 a 2024 para 1,77 milhões de hectares no atual ciclo. Outro aspecto relevante é a semeadura, que já teve seu início. A semeadura já teve início nas principais regiões produtoras e com certeza chegará um progresso de safra, com uma produtividade estimada em 6.814 quilos por hectare, uma produção realmente extraordinária, ficando acima de 12 milhões de toneladas. Além do arroz, o presidente da Alagro fez estimativas para feijão e soja. Para o feijão também é esperada uma recuperação de 3,6% na área cultivada, na primeira safra da cultura, estimada em 892.003 mil hectares. Então a produção da leguminosa está prevista para 991,6 milhões de toneladas. Somando as três safras do grão, a expectativa é que a safra fique em torno de 3,3 milhões de toneladas, ou seja, 1,8% acima do período obtido na safra passada. Para a soja, as projeções levam a um aumento muito forte de área plantada em torno de 2,6%, chegando a 47,36 milhões de hectares destinados à cultura. Então, a recuperação das produtividades médias das lavouras, 9,6%. Esse cenário aponta para uma produção estimada em 166,14 milhões de toneladas. As condições climáticas nesse período inicial vêm favorecendo as atividades no preparo e na semeadura, que já atinge 66,1%, estimativa de semeando, vamos pensar aí, semeados na última safra no mesmo período. No caso do milho, a área deve permanecer estável, em torno de 21 milhões de hectares, segundo a Conab. A estimativa de recuperação na produtividade, a área total deve chegar a 119 milhões de toneladas. No primeiro ciclo de plantio, o cereal, as operações de preparo de solo e semeadura vêm se intensificando, favorecidas pelas boas condições climáticas nas principais regiões produtoras do país, com um plantio de 48,7%. Então, nós estamos realmente com uma projeção gigantesca de 3,77 milhões de hectares para a cultura. E a produção vai ficar mais ou menos estimada em 22,8 milhões de toneladas. É impressionante como que nós estamos avançando. Perguntamos ao Dr. Manuel Mário quanto ao mercado. O mercado segue firme, registraram uma alta já em outubro de 2024, no caso da soja, impulsionados pela valorização do dólar e pela demanda aquecida. E o dólar elevado, meu caro Denis e meus caros ouvintes da Central, é importante a gente falar que o dólar elevado, há prêmios de porto positivos, as exportações de soja e de grãos mantiveram-se em níveis elevados, totalizando 94,2 milhões de toneladas entre janeiro e outubro de 2024. Esse cenário levou a Conab a revisar a estimativa de exportação para a safra 2024, que passou de 92,43 milhões para 98 milhões de toneladas, tendo um aumento de 5,56 milhões de toneladas.
O Brasil segue firme buscando se tornar independente na produção de trigo, como garante o presidente da Alagro. O trigo segue firme, o Brasil se potencializando para se tornar independente na produção e aumentando a sua produção, minimizando as perdas, melhorando a colheita, intensificando para o Brasil ser independente também em relação a esse cereal. Dr. Manuel diz ainda que o clima assustou o produtor no começo do plantio da safra, mas que depois as coisas voltaram ao normal. Com certeza, o clima é um dos principais fatores que influencia o sucesso das safras. Em outubro de 2024, o Brasil experimentou chuvas significativas em diversas regiões, particularmente do centro-oeste, sudeste e partes do sul, o que ajudou a recuperar os níveis de umidade do solo. Essas condições têm sido essenciais para o bom desenvolvimento das culturas da primeira safra, como a soja e o milho, que dependem de um solo bem hidratado para germinar e crescer adequadamente. E de acordo com as previsões que nós temos pela frente, quer dizer, a segunda quinzena aí de novembro já melhorou um pouco, e também em algumas partes, especialmente na região sul e sudeste, chuvas acima da média, como estão acontecendo agora, no finalzinho já não vão prejudicar mais. Elas vão, com certeza, beneficiar as culturas de inverno, como o trigo, que estão em fase de colheita. Por outro lado, o Nordeste, partes do Norte, especificamente, a expectativa de volumes de chuva abaixo do normal, o que pode ter o início normal em algumas regiões. Mas, com certeza, isso chama-se para a gente alguns desafios e oportunidades. As previsões, mesmo com o dólar em alta, e essas previsões climáticas mostram um cenário geral favorável a 2025. Importante lembrar que a agricultura depende de muitos fatores variáveis e também chuvas excessivas ou insuficientes podem impactar diretamente a produtividade. Eu acho que essas avaliações são positivas. O Brasil entra com posições positivas que avançam em 2025. O estado do Mato Grosso deve liderar o cultivo de grãos no país e responder sozinho por mais de 30% da colheita. O presidente da Alagro faz projeção para Minas Gerais. Em Minas Gerais, as notícias também são bem oportunas, extremamente relevantes. Segundo dados da Conab, a projeção para a safra de grãos em Minas Gerais para 2024-2025, vamos falar em 17,12 milhões de toneladas, registrando um aumento de 6,5% em relação à safra de 2023 e 2024. Evidentemente que é uma ação forte, trabalho forte desenvolvido pela Emater, pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vem também acompanhando o crescimento significativo da produção agropecuária em Minas Gerais. Também, não só em relação à produção agrícola, mas também à produção agropecuária. Eu acho que 2025 será um grande ano, importantíssimo também para Minas Gerais. Web Rádio Central.